Aqui temos uma grade palatina de um modo diferenciado ou otimizado. Bom, vale a pena lembrar que os dispositivos impedidores linguais, esses feitos com fio ortodôntico, convencionais, tradicionais, né? Eles travam o crescimento transversal do paciente que se encontra em fase de crescimento, ou seja, uma criança, né? Então, esse dispositivo ele é confeccionado com uma barra expander, esse parafuso aqui, é dobrado os braços e ele é colocado aqui no palato aqui, dessa forma inclinada, posicionando então a ponta da língua para um sentido interno do palato, né? Geralmente esse parafuso é colocado aqui quanto mais relacionado à posição da papila incisiva, mas também vai depender muito da questão do posicionamento da mandíbula, né, em relação à oclusão. E a língua ela entra então aqui dentro e fica travada aqui por esse dispositivo, e esse dispositivo ele pode ser ativado 1/4 de volta por mês a fim de compensar o crescimento transversal natural da maxila, uma vez que você estaria utilizando qualquer dispositivo fixo rígido, que no caso é aqueles fios contorneados, né, que no formato de uma grade. Então, esse sistema ele é um trabalho de forma otimizada porque ele compensa o crescimento transversal que você poderia estar travando, e também é uma alternativa de expansão nos casos que requer expansão. E aí, nesse caso, o protocolo de ativação ele muda por 1/4 de volta por semana. Quando a mordida aberta ela é muito extensa, grande, nós podemos então colocar acrílico, né? Envolver acrílico aqui nessa região. E aí nós temos uma zona maior fechada, barrada, né? Vamos barrar mais a língua. E dessa forma, conforme vai acontecendo a expansão, se essa parte inferior de acrílico ela toca na mucosa inferior, o dentista pode então desgastar aqui um pouco com a broca e ir aliviando, passando a borrachinha para polir, conforme a expansão acontece, e de repente isso daqui pode tocar. Se for o caso, né, faça então esse ajuste de desgaste de polimento aí. Importante que seja construído aqui afastado dos incisivos, para que tenha espaço suficiente para caso a mordida aberta ela comece a fechar o quanto antes. Tem esse espaço para poder então se mover os dentes. É um dispositivo muito confortável. É muito importante que esse fio, os braços, eles estejam sempre tocando intimamente os dentes posteriores, porque como vai ocorrer expansão, tem que ter contato íntimo desse braço com os dentes posteriores. Muitas vezes os técnicos não se atentam a isso e o aparelho fica com deficiência de construção. Uma coisa interessante é que muitas vezes constrói aparelhos removíveis e o paciente ele não usa aquelas grades palatinas removíveis com expansor. Interessante que esse aparelho a gente tem a opção também de construir com arco e soldado aqui por vestibular das bandas, né? E para ele não ficar basculando dessa forma aqui na boca do paciente, pode-se então colocar uma travinha de resina foto aqui nos primeiros molarzinhos decíduos ou nos primeiros premolares, e conforme o expansor vem abrindo, o arco vestibular ele vem contraindo para dentro, fazendo então a desinclinação de alguns incisivos que estão muito vestibularizados, ou até mesmo fechando a mordida nos casos de dentição de mordida aberta anterior, que é onde os dentes se encontram um pouco intruídos, né? Pode colocar também um pouquinho de resina foto, umas travinhas assim nos incisivos para auxiliar na descida desses dentes, na extrusão desses dentes. Bom, esse dispositivo é um dispositivo bem interessante do ponto de vista evolutivo, né, da grade palatina, e é um dispositivo muito simples de construção laboratorial, e vale a pena estar utilizando e observando os resultados, porque é um aparelho muito interessante e o resultado dele é muito mais favorável do que a grade palatina convencional, tradicional.